Emocionante! Homem descortina o drama de uma menina faminta e revela algo inesperado. No coração do interior do Brasil, onde o sol inclemente castiga a terra seca e o vento traz a poeira das estradas, João, um trabalhador rural de 34 anos, enxuga o suor do rosto e observa a vida ao seu redor. Seus dias são marcados por esforço e esperança, mas uma sensação de impotência o persegue. Naquelas terras que herdou dos pais, ele cultiva não apenas alimentos, mas também sonhos. Mas o maior deles se vê quando avista Virgínia, uma menina de apenas 10 anos, caminhando descalça pela estrada. Seu olhar triste e os olhos que carregam um mundo de dores fazem o coração de João disparar. Virgínia vive com sua avó, Dona Lúcia, que passa as noites contando histórias de um tempo em que a vida era mais fácil, enquanto lutam contra a escassez que as persegue. João, sempre sensível ao sofrimento alheio, se aproxima delas, levando comida. Cada vez que ele vê Virgínia, a tristeza naquelas pequenas feições o faz querer mudar o mundo. E, para sua surpresa, ele descobre que a menina tem um talento extraordinário: pintura. As telas que ela cria refletem não apenas a beleza do campo, mas também a dureza do cotidiano. Cada pincelada é um grito silencioso de resistência, mas a vida difícil faz com que ela duvide de si mesma. Quando uma oportunidade incrível surge, uma galeria na cidade vizinha anuncia uma exposição dedicada a artistas locais, o coração de Virgínia se enche de medo. A pressão do que os outros poderiam pensar faz a menina hesitar. E se não der certo, pergunta-se, enquanto o peso da sociedade a afunda em insegurança. João, determinado a ajudá-la a encontrar sua voz, torna-se seu mentor. Cada conversa, cada incentivo é uma tentativa de acender a chama dentro dela. Mas os olhares da elite e as murmurações de desdém se tornam uma sombra assustadora sobre os sonhos de Virgínia. Enquanto a data da exposição se aproxima, um segredo antigo vem à tona. Para a surpresa de João, a menina é neta de um renomado artista, alguém que sua comunidade reverencia, mas cuja história foi escondida pela pobreza. Isso o coloca em um dilema. Deve ele encorajar Virgínia a abraçar essa identidade ou protegê-la da pressão de expectativas que a sociedade impõe? A pressão aumenta. João sente a indignação crescer, lutando com a injustiça de que a menina tão talentosa pudesse ser esmagada pela opinião pública. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado. Tela. Agora vamos continuar. Com o coração disparado e a determinação pulsando em suas veias, João se prepara para enfrentar não apenas a galeria, mas as dualidades do amor e da ambição. Será que a sociedade está realmente pronta para aceitar quem Virgínia é? Quando ele percebe que esse fardo agora se tornou sua responsabilidade, um último mistério sobre o passado da menina pode ser a chave para um futuro que pode mudá-los para sempre. A manhã da exposição chegou e o ar estava carregado com uma mistura de ansiedade e esperança. João acordou antes do sol surgir, os pensamentos acelerados enquanto ele se preparava. Ele olhava pela janela, observando a luz da aurora pintar o céu de um laranja intenso. Cada raio parecia uma promessa de que algo grande estava prestes a acontecer. Mas a inquietação em seu peito crescia. Como Virgínia reagiria diante daquela multidão? Ele pegou a bicicleta e, após um breve desvio para pegar um buquê de flores silvestres, partiu em direção à casa de Dona Lúcia. O caminho de terra batida, tão familiar, parecia diferente hoje. Cada buraquinho na estrada, cada curva, estava impregnada de um significado novo. Quando chegou, encontrou a avó de Virgínia na porta, uma expressão de preocupação em seu rosto. Ela ainda não acordou, disse Dona Lúcia, olhando para o chão de forma preocupada. Sinto que ela não vai aparecer.
Ela precisa vir. Esse é um momento muito importante para ela. Eu vou falar com ela, respondeu João, determinado. Ele entrou em casa e viu Virgínia deitada com os lençóis arrumados até o queixo. O sol brilhava através da janela, iluminando seu rosto delicado. A menina parecia tão pequena, tão vulnerável, e o coração de João apertou. Ele se aproximou e, com um leve toque no ombro dela, sussurrou: Virgínia, precisamos conversar. Os olhos da menina se abriram lentamente e uma expressão de medo tomou conta do seu olhar. Eu não quero ir. E se não gostarem das minhas pinturas? Sua voz tremia, o medo ressoando em cada palavra. João segurou a mão dela, percebendo a importância desse momento. Você não precisa ter medo. Você tem um dom incrível e as pessoas precisam ver isso. E mais importante, precisa acreditar em si mesma. Virgínia mordeu o lábio inferior. A insegurança parecia uma sombra densa que a seguia. A lembrança de uma avó que valorizava a arte, mas que a vida cruel talvez tivesse apagado, fazia seu coração vacilar. Mas e se eu falhar? E se todos rirem de mim? E se você brilhar? João sorriu, lhe oferecendo um reflexo de fé que a menina poderia não ver em si mesma. Lembre-se da sua história, Virgínia. Você é muito mais do que pensa. O mundo precisa conhecer a menina que pinta a dor e a beleza. Após um silêncio, ela levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos dele. Havia uma centelha que parecia acessar algo profundo dentro dela. Você realmente acha que eles vão gostar? Se você mostrar seu coração, eles não poderão ignorar. E, independente do que acontecer, você sempre terá a sua arte. Ninguém pode levar isso de você, disse João, convencido de que aquelas palavras podiam ser um alicerce. Com lágrimas nos olhos, Virgínia finalmente assentiu. Juntos saíram de casa enquanto a luz do sol começava a aquecer a manhã. A estrada agora parecia menos assustadora. Ao chegarem à galeria, o barulho e a movimentação aumentavam a agitação no peito de Virgínia. As pessoas formavam filas, ansiosas para ver as obras de arte. João a observava, percebendo que naquele instante a vida de Virgínia podia mudar para sempre. Porém, à medida que entraram no salão, um grupo peculiar se destacou entre os visitantes. Entre eles, uma figura alta e imponente, com um olhar que parecia penetrar na alma. Quem era aquele estranho? O que ele fazia ali, no momento mais importante da vida de Virgínia? O coração de João começou a acelerar novamente, e um pensamento aterrador cruzou sua mente. Seria esse o velho amigo do avô de Virgínia, alguém que poderia reabrir velhas feridas? O mistério que antes parecia longe, agora estava bem diante deles. E o que essa presença significava para a menina e seu futuro? Virgínia parou à porta da galeria, o olhar fixo na figura imóvel que se destacava. Ele vestia um terno escuro e carregava uma expressão enigmática. João sentiu seu estômago apertar. Havia algo naquele homem que o deixava inquieto. Vamos lá, disse João, tentando soar encorajador, mas a insegurança na voz dele era inegável. Virgínia hesitou. Cada passo em direção ao salão se transformava em um esforço gigantesco. Ele quase podia ouvir os pensamentos dela ecoando. E se ele me reconhecer? E se ele se lembrar de minha avó? Perguntou Virgínia quase em um sussurro. Vamos descobrir, João respondeu, segurando a mão dela firme, como um âncora em um mar revolto. Entraram na galeria e a atmosfera estava carregada. O burburinho dos visitantes se misturava às músicas suaves que preenchiam o espaço. As pinturas de Virgínia estavam dispostas cuidadosamente nas paredes, cada uma contando uma história que ela havia guardado com tanto carinho. Mas as cores que antes pareciam vibrantes em sua mente, agora pareciam mais opacas, envoltas pela sombra daquele homem. O olhar dele encontrou o de Virgínia, um frio percorrendo a espinha dela. Momentaneamente, parece que o tempo parou, e, em um instante, ele se aproximou. Você é a neta da Dona Lúcia, não é? A voz dele foi baixa, mas firme. O eco nas paredes parecia amplificar suas palavras. Virgínia assentiu, lutando para encontrar a voz. Sim, sou eu. Sua voz mal saiu, um fio de insegurança entrelaçado com curiosidade.
O homem sorriu, mas não parecia amigável. Nunca pensei que veria você algum dia. A sua avó sempre falava de você, da sua arte, era uma verdadeira sonhadora. A menção da avó entregou um novo impulso a Virgínia. O amor de Dona Lúcia por ela era o que a sustentava, mas as lembranças de um passado conturbado levaram suas forças. Emoções a um limite perigoso. O sentimento de tristeza se misturava à ansiedade, e a dúvida tomava forma de um nó em sua garganta. "E você?" perguntou Virgínia, finalmente coletando coragem. "Quem é você?" "Meu nome é Carlos." Ele hesitou, relutante em continuar. "Fui amigo de seu avô. Ele e eu tínhamos nossas diferenças, mas sempre admirei seu talento." "Diferenças?" João interrompeu, a preocupação transparecendo. "Você conhece a história da minha avó?" Carlos balançou a cabeça, mas seus olhos estavam pesados. "Histórias ruins, garotos, lamentos antigos. Sua avó passou por muita coisa, e o talento dela foi uma maneira de lidar com isso." Virgínia escutava, a cada palavra mais intrigada e mais assustada. Era como se cada frase era uma chave, abrindo portas que ela nunca soube que existiam. "Mas eu sou diferente. Eu não queria seguir os mesmos caminhos que ela." "Difícil escapar do que se tem dentro, não é?" Carlos murmurou, um olhar distante, quase nostálgico. João notou que a expressão de Virgínia começava a mudar. "O que você quer dizer com isso?" "Quero dizer que todos nós temos que enfrentar nosso passado, mesmo que seja doloroso. Sua avó fez isso com suas cores. Você também pode encontrar sua voz, mesmo que isso signifique confrontar alguns fantasmas." O peso das palavras de Carlos pendia na sala, enquanto as pessoas continuavam fluindo pela galeria. Mas, para Virgínia, tudo se tornava um borrão. Ela tinha pintado a dor de sua alma, mas agora parecia que alguém estava pronto para desenrolar uma história muito maior. "Talvez esteja na hora de você pintar a sua verdade," ele disse, com um olhar de quem conhecia o peso do que falava. A afirmação dele fez um calafrio percorrer a espinha de Virgínia. O que mais ele sabia? O que mais ela tinha que enfrentar? Um novo mistério jazia à sua frente, pulsando com uma intensidade que poderia mudar tudo. E antes que conseguisse se recuperar, Carlos cortou o ar com a pergunta mais sombria. "Você realmente sabe o que a sua arte representa?" O olhar de Virgínia se fixou em Carlos, e uma pergunta aterradora se formou em seu peito. Estaria prestes a descobrir algo sobre si mesma que nem ousava imaginar? Virgínia sentiu o mundo ao seu redor esmaecer. As risadas, as conversas animadas e as músicas, que antes preenchiam a galeria com vida, agora eram meros ecos distantes. Carlos tinha lançado uma bomba em sua mente, e tudo ficou tenso. "Você realmente sabe o que a sua arte representa?" A pergunta dele reverberava, como um sino soando em sua cabeça, desenhando imagens de suas pinturas em uma nova luz. Ela respirou fundo, tentando espantar a sensação de claustrofobia que a envolvia. "O que você quer dizer com isso?" Eu apenas pinto o que sinto." Ele guiou um meio sorriso, como quem já esperava esse tipo de resposta. "E o que você sente, minha cara? Alegria? Amor? Sofrimento? Cada pincelada carrega uma história, a sua." Virgínia olhou para suas obras expostas. Aquelas cores vibrantes eram como um grito silencioso de uma alma que buscava redenção. Mas a verdade era que por trás de cada tela haviam sombras que ela própria havia tentado ignorar. "Eu não quero ser como minha avó," murmurou, a voz trêmula. "Não quero reviver os seus fantasmas." Carlos a observava com uma intensidade que penetrava diretamente em sua essência. "Você não está condenada a isso. Você pode escrever sua própria trajetória, mas primeiro você precisa encarar o que está escondido." Virgínia sentiu uma onda de emoção crescendo dentro dela. A ideia de confrontar seu passado parecia assustadora e desgastante, como carregar uma mochila pesada em uma longa caminhada. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela anseia por essa libertação. Havia tanto que ela tinha guardado. "Fale mais sobre minha avó," pediu com urgência. "O que foi que aconteceu? O que eu preciso saber?" Carlos hesitou, sua expressão agora carregava um peso. Sua avó teve que lidar com a dor de perder sua família. Ela se isolou, lutou contra seus próprios demônios, e a arte foi sua fuga. "Mas você já sente isso na sua pele, não sente?"
Ela deixou você herdar essas cores, essas dores e também, talvez, a força para superá-las. As palavras de Carlos pareciam atravessar os meses de silêncio que envolveram a história da avó. Virgínia não conseguia desviar os olhos dele. Era como se ele estivesse revelando segredos guardados em um baú trancado há muito tempo. E por algum motivo, ela precisava abrir aquela caixa. Eu quero entender, disse, uma firmeza crescente substituindo sua insegurança. Mas estou com medo. O que eu vou descobrir? Talvez encontre a sua própria luz, Carlos respondeu, o tom dele agora mais suave. Mas esse caminho exige coragem. É preciso querer, e mais, é preciso se permitir sentir tudo o que está por vir. Enquanto olhava para ele, a realidade se tornava mais nítida. O que se escondia atrás de suas telas poderia ser a chave para libertar não apenas suas próprias correntes, mas as de outras gerações. E essa noção trouxe um frio na barriga, misturado com uma pequena faísca de esperança. João, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Virgínia, eu estarei ao seu lado. Não importa o que você descobrir, você não está sozinha. As palavras dele ressoaram como um abrigo seguro em meio a uma tempestade. Virgínia sentiu uma onda de emoção a envolvê-la, aquecendo seu coração. Seria possível que entre tanta dor houvesse também espaço para a cura? Carlos virou-se, como se estivesse prestes a se afastar, mas parou de repente. A intimidade da verdade pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora. Lembre-se disso, Virgínia. O que você vai fazer a seguir pode mudar tudo. E ao vê-lo se afastar, uma única pergunta surgiu em sua mente. Eu realmente estou pronta para descobrir quem eu sou de verdade? O que mais havia por trás da arte que ela criara? E mais importante, o que isso revelaria sobre sua própria jornada? O mistério estava prestes a ser desvendado. Virgínia tentou dar sentido ao turbilhão de emoções que a envolvia. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente como um mantra, e o peso da revelação sobre sua avó se instalava em seu coração. Ao olhar para as pinturas expostas, sua percepção mudava. Cada tela agora parecia contar não apenas sua história, mas também a história de uma geração perdida. Ela sentou-se em um canto da galeria, onde a luz suave filtrava-se pela janela. As cores de suas obras brilhavam com uma intensidade quase alucinante. Aquela iluminação destacava não apenas os traços que ela pintou, mas o que ficava escondido entre eles. As sombras sussurravam segredos tão antigos quanto ela própria. E, naquele momento, Virgínia decidiu que era hora de enfrentar o que tinha enterrado por tanto tempo. Se é preciso coragem, então que venha, sussurrou para si mesma. Uma espécie de fogo acendia dentro dela, empurrando-a para frente. Ela não queria mais deixar o passado ditar suas escolhas. O medo que a cercava começou a ser substituído pela determinação. Era hora de descobrir quem eram essas figuras que habitavam seus quadros. Com a decisão tomada, Virgínia puxou sua mão do bolso e, com uma esperança crescida, ligou para sua mãe. As palavras saíam hesitantes. Oi, mãe, você pode me contar sobre a vovó? Ao ouvir o silêncio do outro lado da linha, um frio na barriga a atingiu. Seria isso que ela desejava? Uma conexão que poderia trazer à tona mais dor? Eu não sei se é a hora, a mãe respondeu, a voz trêmula. Pode ser difícil, Virgínia. Não quero que você sofra como ela sofreu. A jovem respirou fundo, percebendo que o retorno das memórias passadas não afetaria apenas a si mesma, mas todos ao seu redor. Mas é preciso, mãe, eu preciso saber. 2 dias se passaram com uma espera tão agonizante quanto um pincel em uma tela em branco. Finalmente, a ligação chegou. Sua mãe a convidou para um café. O local, um pequeno bistrô onde costumavam ir juntas quando ela era criança, parecia um refúgio perfeito. Ali, cercadas pelo aroma do café fresco e doces caseiros, esperava que a conversa revelasse mais do que segredos ocultos. Virgínia chegou cedo, o coração pulsando forte no peito. Cada minuto que passava parecia prolongado como um filme que nunca chegava ao clímax. Quando sua mãe entrou, não foi apenas a imagem dela que a deixou em choque, mas a expressão de vulnerabilidade em seu rosto. Eu só quero que você não carregue esse peso, disse sua mãe ao sentar-se em frente. Virgínia poderia ouvir a sinceridade por trás de suas palavras.
Mas à medida que a conversa evoluía, ficou claro que a resistência a se abrir também fazia parte do legado familiar. Mãe, eu quero entender o que aconteceu com a vovó, por que ela mudou, o que ela deixou para nós. Cada palavra era como um empurrão que tentava desatar um nó em sua abordagem a essa verdade. A mãe hesitou, e Virgínia viu os olhos dela brilharem com lágrimas não derramadas. Ela passou por coisas que eu sempre tentei proteger você. Quando sua avó perdeu a família, foi como se um pedaço dela tivesse ido embora. A arte era a única maneira que ela tinha de se expressar, de não deixar que a dor a consumisse. Virgínia sentia um misto de compaixão e raiva. Por que ninguém tinha falado sobre isso antes? Então tudo que eu pinto é um reflexo dessas dores? Estou repetindo os erros dela? Não, minha filha, a mãe respondeu, segurando a mão dela com firmeza. Você pode ser diferente. Você tem a força para superar isso. E eu estarei aqui para te apoiar. As palavras de sua mãe acenderam um novo tipo de esperança em Virgínia. A possibilidade de não repetir o passado a envolveu como um abraço caloroso. Mas, à medida que o café esvaziava e as vozes ao redor se tornavam meros ruídos de fundo, outra questão crucial surgia. Como ela realmente poderia transformar essa dor em algo belo? Virgínia olhou pela janela e viu um pássaro alçando voo. O que realmente a aguardava nessa nova jornada? Seria a arte a resposta que ela procurava? Ou havia mais a se descobrir? E enquanto ela ponderava, sabia que havia uma verdade profunda à espera de ser revelada. O próximo passo estava mais próximo do que ela pensava. Virgínia saiu do bistrô com o coração leve, mas cheia de perguntas. Cada passo que dava em direção à sua galeria era uma mescla de ansiedade e expectativa. O sol brilhava intensamente, como se refletisse a nova energia que pulsava dentro dela. Era como se a vida, até então marcada por sombras e incertezas, começasse a ganhar cores vibrantes. Era a esperança. Ao entrar na galeria, o aroma familiar de tinta e tela a envolveu. A arte sempre foi sua salvação, mas agora sentia que muito mais do que criar era necessário. A transformação não era apenas sobre os quadros, mas sobre ela própria. Ao passar diante de cada obra, as figuras começavam a ganhar vida e um sentimento de conexão a surpreendia. Seriam aquelas as vozes de sua avó chamando-a para um diálogo? Virgínia dirigiu-se ao seu estúdio, um espaço bagunçado, onde pincéis e tintas pareciam ter vida própria. O olhar dela fixou-se em uma tela em branco que aguardava ansiosamente por sua atenção. Ela percebeu que a pintura que iria começar seria diferente. Seria um reflexo não só de suas dores, mas das dores da sua família. Uma tentativa de dar voz a histórias não contadas. Com um suspiro profundo, pegou um pincel e começou a trabalhar. As cores dançavam sob suas mãos, misturando-se em um turbilhão de emoções. O azul profundo evocava tristeza, enquanto o amarelo vibrante trazia esperança. Virgínia estava imersa naquele processo criativo, notando que cada traço se conectava a um fragmento de história. Era quase como se a tela estivesse sugando seus medos, transformando-os em arte. Após horas de pintura, uma figura começou a emergir, a silhueta da sua avó. Virgínia parou e por um momento pareceu ouvir uma canção antiga que fluía daquelas pinceladas. Uma música que ecoava em sua mente, repleta de memórias, risadas e lamentos. Era impossível não sentir a presença da mulher que nunca conheceu plenamente. A dor e a beleza estavam entrelaçadas de uma forma que ela nunca tinha percebido antes. Por fim, Virgínia se afastou para analisar sua obra. O retrato da avó era não só um tributo, mas um convite à conversação. Ela sorriu, um sorriso que refletia tanto a tristeza quanto a esperança. Era uma primeira aproximação, mas mesmo assim sentia que estava desnudando uma ferida. Uma parte dela desejava que sua avó pudesse vê-la agora, que pudesse sentir o quanto ela estava disposta a confrontar a dor da família. Mas a cada passo em direção à cura, sentia a sombra da dúvida pairando. Como sua mãe reagiria ao ver essa nova interpretação da avó? Ela entendia que a verdade poderia machucar, mas algo dentro dela ecoava. A verdade também cura.
Virgínia fechou os olhos, tentando visualizar a conversa que teria com sua mãe sobre o quadro, sobre tudo o que havia aprendido. Assim que o sol começou a se pôr, uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se ela organizasse uma exposição? Uma mostra não apenas de suas obras, mas uma celebração da vida e da dor de sua avó. Essa ideia parecia assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Virgínia não queria apenas pintar, queria fazer algo que unisse a família, que trouxesse à tona histórias que não deveriam ser guardadas no silêncio. Mas, no fundo, um dilema a atormentava. Ela realmente estava pronta para dividir sua dor e a história da avó com o mundo? Uma parte dela gritava que era um passo necessário, mas a outra tremia de medo. Com esse pensamento, a noite se aproximou, deixando Virgínia em um estado de reflexão intensa. O que realmente era preciso abrir seu coração? E ao lançar a ideia da exposição, ela estaria finalmente não só pintando, mas também se libertando? Enquanto caminhava para casa, sentia que a resposta estava mais próxima do que pensava. Mas a complexidade de compartilhar suas verdades se tornava cada vez mais palpável. Estava a ponto de descobrir que as pinturas não eram apenas um reflexo de sua alma, mas uma forma de conectar-se com o próximo e curar feridas que pareciam eternas. O que aquela exposição poderia revelar sobre ela mesma e sua família? Virgínia acordou no dia seguinte com um peso no peito. O sol entrava pela janela, iluminando seu estúdio como se quisesse incentivar sua criatividade, mas naquele momento ela só conseguia pensar na exposição. Os quadros na galeria pareciam lhe sussurrar, mas suas inseguranças falavam mais alto. Como poderia compartilhar algo tão íntimo e doloroso? Enquanto tomava café da manhã, sua mente estava distante. A mesa estava cheia de lembranças, uma caneca com o rosto... A avó, um pano de prato bordado à mão. Seu olhar encontrou uma foto da família. Aquelas expressões congeladas no tempo pareciam estar observando-a, insistindo que ela desse um passo à frente. Mas, na verdade, era difícil imaginar a reação da mãe. O que ela teria a dizer sobre tudo isso? Virgínia decidiu que precisava conversar com sua amiga Clara. Clara sempre foi seu porto seguro, aquela que a fazia rir nas horas mais escuras e que ajudou a se reconectar com a arte. No caminho para o café que sempre frequentavam, o som das conversas e risadas ao redor dela entrava como um alívio, porém também como uma pressão. Seria tão fácil entrar na rotina e ignorar suas preocupações. Clara estava sentada à mesa, tomando um cappuccino, com um sorriso que iluminava o próprio dia. "Oi, trouxe um bombom que você adora", disse com entusiasmo. Virgínia retribuiu o sorriso, mas sentiu que a alegria não chegava verdadeiramente ao seu coração. Assim que se sentaram, Clara percebeu que algo não estava bem. "Você parece distante. O que está acontecendo?" A pergunta direta a atingiu com força. Era como se Clara tivesse lido seus pensamentos. Eu estou pensando sobre a exposição", ela começou hesitante. "Quero fazer algo que realmente represente minha avó, sabe? Mas e se isso ferir minha mãe? O que eu faço se ela não aceitar a visão que eu tenho?" Clara inclinou-se para frente e segurou a mão de Virgínia. "Você já pensou que a arte pode ser uma ponte, não um muro? Pode unir as histórias, não separá-las. O que você tem a fazer é expor a verdade que vive em você. Isso pode trazer entendimento, não apenas dor." As palavras de Clara penetraram em Virgínia com um calor inesperado. Era a verdade. A verdade poderia, talvez, ser uma forma de cura. Ela precisava arriscar. E se isso trouxesse à tona as memórias, as risadas compartilhadas, as lágrimas? "Mas se minha mãe não suportar, e se ela não quiser ver?", Virgínia questionou, a voz trêmula. "Então você terá que enfrentá-la, mas faça isso com amor. Explique que sua intenção é celebrar a vida dela, a vida da sua avó. Você tem que dar o primeiro passo, amiga." Virgínia sentiu uma faísca de coragem. Se fosse compartilhar essas verdades, que fosse com amor. O peso no peito começou a se dissipar. A ideia de uma conversa cuidadosa, talvez até cheia de lágrimas, não parecia tão sufocante assim. Quando o café chegou, Clara fez um brinde com a caneca. "A verdade, e a você, que faz arte que toca corações." Virgínia sorriu, seu coração batendo um pouco mais leve.
A conversa ajudou a perceber que sua história não era apenas sua, mas uma parte de algo muito maior. O que elas não sabiam era que após aquela conversa, um novo desafio se aproximava. Uma mensagem inesperada viralizaria o que ela estava prestes a fazer, atraindo olhares curiosos e um interesse que mudaria tudo. O que elas não sabiam era que a exposição sequer havia começado, mas o caminho para a verdade estaria prestes a ficar ainda mais complicado. Estava pronta para enfrentar sua mãe, mas estava pronto o suficiente para enfrentar o mundo? Virginia voltou para casa aquela tarde com um pensamento acelerado. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, e, mesmo que o peso em seu peito tivesse diminuído, uma nova ansiedade a invadiu. Ela não estava só se preparando para a sua mãe. Agora, havia um mundo à sua espera, com um potencial imenso para ver não apenas sua arte, mas a fragilidade de seu coração exposto como nunca. O que aconteceria quando as pessoas vissem suas obras, todas nascidas de memórias de dor e amor? Ao entrar no estúdio, sentiu um frio na barriga. As telas estavam ali, silenciosas, como se a aguardassem. Virginia olhou para cada uma delas com um novo olhar. O que antes era um labirinto de inseguranças, agora se transformava em um território a ser desbravado. Pegou um pincel e, com um impulso renovado, começou a trabalhar. Cada pincelada parecia libertar um grito entalado há anos. No entanto, enquanto a tinta secava, o telefone vibrou em sua mesa. Era uma mensagem do grupo de amigos de sua mãe. Virginia hesitou, a ansiedade aumentando com a perspectiva de algo novo. Ela clicou na notificação. Não acreditou no que viu. Uma notícia viral circulava pelas redes sobre sua exposição que ainda nem existia. O título a deixou sem palavras. Emocionante. Homem descortina o drama de uma menina faminta e revela algo inesperado. O coração dela disparou. Escreviam sobre ela, suas dores, sua arte, tudo sem que ela tivesse dado um único passo fora de sua zona de conforto. As palavras escritas em tom de mistério e curiosidade giravam em sua cabeça. O que irão pensar? Será que a história foi contada com cuidado ou distorcida para atender a um apelo dramático? O medo apertou como um laço no seu estômago, enquanto um novo pânico a dominava. E se a verdade sobre sua avó fosse transformada em um espetáculo cruel? O estúdio que antes era seu refúgio de criatividade, agora parecia uma jaula, as paredes se fechando ao redor dela. Como lidar com essa exposição repentina? Sua arte era pessoal, era confessional. Ela tinha a intenção de contar sua história do seu jeito, mas agora o que era íntimo se tornava uma mercadoria pública. Virginia se sentou no chão, o telefone ainda em mãos. Precisava de alguém. Clara seria a escolha óbvia, mas havia outra pessoa que a perseguia em seus pensamentos. Seu pai. Ele sempre tinha uma maneira de ver as coisas com clareza quando ela estava confusa. Mas os anos de distância entre eles a faziam hesitar. E se ele não estivesse disposto a ouvir? E se tudo entre eles tivesse ficado em silêncio, tão denso quanto as paredes do estúdio? Respirando fundo, ela decidiu que precisava falar com ele, que precisava entender o que sentia, o que estava por vir. Não havia mais tempo a perder. A urgência da situação a levou a pegar o telefone e, hesitante, discou o número. Do outro lado, a chamada parecia demorar uma eternidade. E quando a voz dele finalmente surgiu, a certeza de que sua vida estava prestes a mudar a atingiu como um relâmpago. Oi, pai. O que ela não sabia era que com esse simples cumprimento, a verdade que há muito estava enterrada começaria a se desenrolar de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Virginia sentiu um nó na garganta. A voz do pai, embora familiar, tinha um tom hesitante, como se ele estivesse surpreso com a ligação. Aqueles anos de silêncio entre eles paralisavam cada palavra que ela tentava formular. Foi um bom tempo sem ouvir-se, sem partilhar nada. Oi, Virginia. Que surpresa, ele disse, a hesitação transparecendo. Com a mente girando, ela buscou por um caminho que a levasse ao que realmente precisava dizer. Era tão difícil. Eu vi a notícia, pai, sobre minha arte e a exposição que nem terminou de acontecer, confessou, a voz falhando um pouco. Sentia que era uma grande revelação, mas na verdade era só o começo. Eu ouvi também. Fiquei chocado. Ele respirou fundo. Virginia percebeu que ele provavelmente não esperava estar em um assunto tão delicado.
Estou feliz que você esteja se expressando, mas a forma como isso se espalhou, não sei, me preocupa. As palavras soaram como um convite e um alerta ao mesmo tempo. Ela queria que ele compreendesse seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo a insegurança voltava. Eu nunca pedi isso. Minha história foi transformada num drama. E apesar de ser verdade, eu não quero que a minha dor seja só um show, disparou. Virginia, eu entendo. O que você sente é legítimo. Mas, às vezes, o que está escondido é aquilo que precisa ser mostrado ao mundo. Ele parou. Uma sombra de tristeza fez seu eco ressoar no ar. Eu também tenho muita dor escondida. Você sabe que não estou longe disso. O silêncio ficou impregnado de emoções entre eles. Virginia se lembrou de tudo que não dizia. As feridas que guardavam não eram só dela, mas dele também. O que você quer dizer com isso? Você quer que eu revele seu lado também? Perguntou, num misto de raiva e curiosidade. Não é isso, não. Ele soou frustrado, mas Virginia não queria saber. Só não quero que você tenha medo de usar a sua arte, é a sua voz. Até os nossos monstros merecem ser ouvidos. Ali, de repente, ela sentiu uma leve quebra em seu interior. O peso de tantos anos vinha à tona. Mas será que as pessoas entenderão? Perguntou, agora mais baixa. Algumas sim, outras não. O importante é você ser verdadeira consigo mesma. Eu vou apoiar a sua escolha, não importa como. Mas é hora de parar de fugir. A declaração dele a fez sentir um misto de calor e frio, como se um novo caminho estivesse se abrindo. Havia uma conexão perdida que começava a se reparar, mas antes que pudesse mergulhar mais fundo, ele adicionou. Você lembra da última vez que nos encontramos? Eu deixei muita coisa pendente e estou pronto para enfrentar o que ficou inacabado. O que você acha? O coração de Virginia disparou. As palavras dele eram como um chamado para a ação, mas ela estava assustada. Tinha tanto a compartilhar, tantas perguntas e mágoas. Podemos falar sobre isso? Perguntou, as emoções borbulhando. Claro, vamos resolver isso juntos. Precisamos falar de nós, respondeu ele, com uma determinação que fez o estômago dela ficar mais leve. Ao desligar, Virginia se sentia um pouco mais leve, mas o peso da responsabilidade ainda estava presente. Não era só a sua arte que estava em jogo, mas a sua história familiar. Assim, ela voltou para o estúdio, decidida a transformar sua dor em cor e forma, mas agora com uma nova perspectiva. E se, além de tudo, essa exposição fosse a oportunidade que ela precisava para curar não apenas a si mesma, mas ao seu pai também? A cada pincelada, ela se sentia mais centrada, até que uma nova mensagem apareceu na tela do telefone. Virginia, preciso falar com você sobre a repercussão da sua arte. É urgente. Uma onda de ansiedade a atravessou novamente. O que mais estava por vir? A exposição finalmente chegou, e Virginia estava cercada por uma mistura eletrizante de expectativa e temor. O salão estava repleto de rostos conhecidos e desconhecidos, cada um com suas próprias histórias a contar. A luz suave da galeria destacava suas pinturas que estavam expostas, uma coleção repleta de emoções cruas e sinceras. Ela havia exposto não apenas a beleza do campo, mas também as dores e as conquistas da sua própria história e a de sua avó. João estava ao seu lado, com um brilho nos olhos, orgulhoso de ver Virginia finalmente florescer. Lembre-se, você fez isso por você e pela sua avó. A arte é a sua voz e ninguém pode calá-la, disse ele, segurando sua mão com firmeza. Virou-se para a plateia, onde as pessoas olhavam atentamente as telas, absorvendo cada nuance. As primeiras pessoas começaram a aproximar. Um grupo de críticos de arte sussurrava entre si, e os primeiros comentários começaram a surgir. Incrível como ela consegue transmitir tanta dor e, ao mesmo tempo, tanta esperança, disse uma mulher de óculos escuros enquanto analisava uma pintura que representava a relação de Virginia com sua avó. O coração dela acelerou. Essas palavras eram o que ela desejava ouvir, uma confirmação de que o mundo estava pronto para ouvir sua história. Mas, como um relâmpago em um céu limpo, Carlos surgiu. Com um olhar intenso, ele se aproximou de Virginia e disse: "Você fez um trabalho magnífico, não só na arte, mas enfrentando seus medos. Soube transformar a dor em beleza.
A intensidade do olhar dele a deixou um pouco sem fôlego, mas também aliviada. Ele estava ali aplaudindo-a. Agora, você precisa ser a sua própria curadora. As pessoas vão... Mas só se você permitir. Virginia assentiu, sentindo as expectativas dela e da plateia crescerem a cada instante. Algo dentro dela começou a mudar. A insegurança que antes a pressionava como um peso insuportável estava dando lugar a um novo entendimento sobre sua arte e seu legado. Enquanto caminhava pela galeria, a atmosfera começava a pulsar como um coração batendo. O nervosismo se tornava impulso. Quando um conhecido dela, um amigo da escola, a parabenizou e comentou sobre a beleza da história que suas obras contavam, um sentido de alívio se instalou. É verdade, essa exposição é minha e é também de todos que viveram ao meu redor, pensou. Mais tarde na noite, enquanto as luzes diminuíam e a galeria se esvaziava, sua mãe finalmente apareceu. O olhar dela era carregado de emoções que se misturavam, arrependimento, orgulho, medo e amor. Filha, começou, a voz embargada, desculpe por não ter estado presente antes. Fiquei presa em meu próprio medo de ver. Mas o que você fez é lindo. Virginia sorriu, um sorriso genuíno que transbordava compreensão e aceitação. Eu queria te mostrar que isso é mais do que arte, é sobre nós. Para confrontar o que aconteceu com a vovó, preciso de você ao meu lado, mãe. Elas se encararam, e a conexão que estava perdida lentamente começava a ser restaurada. A conversa entre Mother e filha fluiu do turbulento ao doce, cada palavra um passo em direção à cura. Elas compartilharam suas memórias e dores, rindo e chorando, enquanto construíam uma ponte sólida entre o passado e o presente. No final da noite, enquanto olhava sua galeria, Virginia sentia uma transformação em seu interior. A aceitação de quem ela era, de onde veio e do que carregava em sua alma, agora parecia um prêmio valioso. Eu sou mais do que tenho medo de ser, disse para si mesma, abraçando a coragem que havia descoberto. E ao voltar para casa, sob o céu estrelado, ela sabia que a verdadeira direção de sua vida a partir daquele momento seria guiada pela autenticidade de sua essência. Este era o momento em que sua história finalmente começava a ser contada, e ela estava pronta para que o mundo a ouvisse. Com o coração leve, disse a si mesma, a arte é a minha voz, e ninguém pode me silenciar. Então, não perca tempo. Inscrever-se imediatamente no canal é essencial para não perder as próximas histórias emocionais que virão. Deixe um like agora, porque seu apoio é mais que necessário para ajudar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final que você acabou de ler. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão cheia de esperança e transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e compartilhar essa mensagem poderosa.